Olá, queridos, que alegria mais uma vez estarmos juntos na presença do Senhor para cultuarmos esse nosso Deus maravilhoso que faz a cada manhã que as suas misericórdias sejam renovadas sobre todos nós. Eu gostaria de começar pedindo a você que abra em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Na Epístola aos Hebreus está escrito, capítulo 12, versículo 14: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O escritor da Epístola aos Hebreus, ele nos adverte acerca desta condição para que nós possamos ver ao Senhor, que é a santificação. Ou seja, o processo de nos santificar, de nos consagrar, de nos purificar dia a dia. Nas palavras do John Charles Riley, ou mais conhecido como J.C. Riley, ele diz que a santidade é o hábito de ser de uma somente com Deus, de acordo com o que as Escrituras descrevem como sendo a mente dele. É o hábito de concordar com o seu julgamento, odiando o que ele odeia, amando o que ele ama, comparando tudo neste mundo com o padrão de sua palavra. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, o anjo do Senhor declara para João: e o santo continue a santificar-se. Ou seja, continue a evitar cada pecado conhecido. Continue a guardar cada mandamento revelado. Continue no tocante ao seu homem interior, tendo prazer na lei de Deus, como está escrito em Romanos, capítulo 7, versículo 22. Ainda em 1 Pedro, sobre esse tema da santidade, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 a 16, o apóstolo Pedro declara: como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhas na vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Porquanto está escrito: sereis santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Adoramos a um Deus santo que nos chama à santidade. Podemos orar juntos, nos apresentando ao Senhor nesse dia, para entrarmos com ações de graça em sua presença. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Tu és. Nós nos apresentamos a Ti nesse dia, Senhor, para nos apresentar nossa mente e coração a Ti, Senhor. A um Deus santo, a um Deus que é declarado santo, santo, santo Tu és, Senhor. E a Ti nós, nesse dia, levantamos as mãos, declarando com ações de graça a Tua santidade, Senhor. Bendito seja Tu, nosso Deus, santo. Aleluia, bendito seja o Teu nome, Senhor. E assim nós queremos adorar e exaltar o Teu nome. Magnífico, santo é o Senhor. Aleluia, aleluia. Bendito seja o Seu nome. Vamos adorar Jesus. Aleluia. Este novo ano que se inicia, com todo o nosso coração, adorarmos a Ele. Aleluia, Jesus. Que seja a palavra e o Teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a Tua presença e o Teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Deus de pactos, que guarda Tuas promessas, que cumpres Tua palavra e guias meu destino. Canta, irmãos, aleluia. Deus de pactos,
tua palavra, por tua graça estou aqui. Vamos cantar mais uma vez. Deus de pactos, que guardas tuas promessas, que cumpres tua palavra, que guias meu destino. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui, por tua graça estou aqui, por tua graça estamos aqui. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que quando tu olhas para mim, me enches da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando olhas meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, porque quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que quando tu olhas para mim, me enches de a tua paz, me enches da tua paz, me enches da tua paz. Declaramos a tua paz, Senhor, sobre todos os lares, sobre todos os corações neste dia, sobre os homens, sobre as mulheres, sobre os jovens, sobre os velhos, sobre as crianças. Declaramos a tua paz, declaramos a tua paz, a paz que excede todo pensamento, a paz que está acima de tudo que passa na televisão, de tudo que passa pelas telas do celular, a paz que excede todo pensamento. Aleluia, declaramos a tua paz neste dia, Senhor. Glória a Jesus. Quantos são felizes? Aleluia, aleluia. Me fazes tão feliz, tu me fazes tão feliz, tu me fazes tão feliz, meu coração se alegra em ti. Convide toda a sua família para cantar. Tu me fazes tão feliz. Cante para Jesus. Tu me fazes tão feliz. Tu me fazes tão feliz. Meu coração se alegra em ti. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia.
aleluia, aleluia, aleluia. Jesus me faz tão feliz. Essa é uma alegria que vem de dentro para fora e o mundo não consegue explicar. Em qualquer situação nós podemos ser felizes, alegres. Glória a Jesus. Eu convido você agora a cantar junto com a sua casa, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos. Declarar aleluia, louvado seja Deus. Junta todo mundo aí na tua casa. Vamos declarar aleluia, 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 aleluia. Jesus me fazes tão feliz. Todas as vozes, aleluia, aleluia, aleluia. Jesus me fazes tão feliz. Profetizamos sobre a tua casa a alegria do Senhor Jesus, o renovo da alegria. Aleluia. Que a alegria do Senhor invada o teu lar neste momento. Seja cheio da alegria, alegria do Senhor, alegria, alegria. Seja cheia a tua casa de alegria, de esperança, de renovo. Aleluia. Oh Jesus, Jesus me fazes tão feliz. Glória ao nosso Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Olá, irmãos, boa tarde. Estamos aqui essa tarde. Para você que vai assistir em outro momento, bom dia, boa noite, boa madrugada. Com muita alegria, mais uma vez, mas também com muito temor diante do Senhor. Mas sem dúvida, cheio de alegria por poder compartilhar junto com vocês um pouquinho daquilo que o Senhor tem falado comigo nesses últimos tempos. E no nome de Jesus, eu quero começar dizendo que eu quero ser fiel àquilo que o Espírito Santo tem para transmitir para mim, em primeiro lugar, e para todos nós nesse dia. Amém. Em nome do Senhor Jesus, eu peço a Ti, Senhor, que eu possa ser um canal. As Tuas palavras possam ser derramadas, Senhor, nos corações, transformando e restaurando cada área, Senhor, cada área que só Tu sabes, com a Tua soberania e a Tua grandiosidade, o que precisa ser transformado e restaurado no coração de cada um de nós, Senhor. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Irmãos, essa tarde eu quero trazer uma palavra sobre um tema que eu tenho muito temor de trazer aqui, mas quero obedecer à ordem do Senhor.
essa palavra, ela tem um tema. E a palavra é o temor do Senhor. Então, o tema dessa palavra é temor, o temor do Senhor. Eu queria que a gente abrisse a nossa Bíblia lá no Salmos 89, 6 e 7. Salmos 89, 6 e 7, ele diz assim: Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus infunde grande terror na Assembleia dos Santos e é temível sobre todos os que o rodeiam. Irmãos, a gente percebe ao ler esse texto que, primeiro, o salmista ele declara de uma forma grandiosa ao dizer: Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante a Ele? Para depois nos exortar que nós precisamos temê-lo. Por isso, antes de falar sobre o temor, sobre aquilo que o Senhor colocou no meu coração sobre temor, eu queria que a gente se atentasse a isso que eu vou te dizer agora. Nós precisamos, sim, respeitá-lo e temê-lo e honrá-lo da forma que é devida. Só que como fazer isso? Se estamos inconscientes da sua grandeza ou razão da qual, porque ele merece honra. Por isso eu queria nesses primeiros minutos trazer um pouco daquilo que a palavra fala sobre a grandeza, a magnitude e o poder desse Deus. Para que a gente possa encher o nosso coração de fé, de alegria e consciência de que nós precisamos temê-lo porque ele é grande, porque ele é majestoso e porque ele é infinitamente maior do que qualquer noção de dimensão que possa existir dentro da nossa mente. É por isso que eu nos chamo para lermos o Salmo 63, 1 e 2. Ele diz exatamente assim, desculpe, queridos, Isaías 6, 3. Ele diz assim: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A palavra está dizendo aqui, irmãos, a visão que Isaías teve dos anjos o tempo inteiro, 24 horas, sem parar, olhando para a sua glória e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aí eu faço a pergunta para vocês: o que é que esses anjos veem que diante de tudo que existe no céu, porque o céu é lindo, o céu é maravilhoso, o céu é belo, eles não conseguem fazer outra coisa a não ser declarar que ele é santo, 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 o que eles veem? A palavra deixa muito claro, irmãos, ali quando a gente olha para Moisés, que ele pede para ver um pouco da glória de Deus, e ele voltava com o seu rosto resplandecente, que todos eram perceptível que ele estava na presença do Senhor. A palavra deixa muito claro, através do próprio Deus, que aquilo é um mínimo do tamanho da sua glória. Porque esse Deus, ele é grande, ele é poderoso e ele é
cheio de poder espalhado por todo esse universo, por todas as galáxias que existem, porque o nosso Deus é poderoso. A palavra também fala lá nos Salmos 19, de 1 até o 4, ele diz assim, Salmos 19, do 1 ao 4. Ele diz assim: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavra, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir, e as suas palavras chegam aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Irmãos, que Deus grande é esse? Que Deus grande é esse que a Bíblia declara que por toda a terra se faz ouvir a sua voz e a sua palavra chegam até os confins do mundo. Esse Deus é grande. E é esse Deus que eu quero convocar esse dia para que a gente possa reverenciá-lo, honrá-lo, obedecê-lo e temê-lo. Para que isso fique no nosso coração, para que isso encha o nosso coração da certeza de quem é esse Deus, eu quero trazer para nós o que está escrito lá em Isaías 40. Isaías 40, 12 diz assim. Isaías disse lá, Isaías 40, 12 até o 18, ele diz assim: Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo e os animais de lá não bastariam para um holocausto. Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada como um vácuo. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus poderoso. E eu quero declarar que esse Deus se tornou Emanuel. Se tornou Emanuel. A palavra diz em João que esse verbo que não há nada que se possa comparar, se fez carne para habitar conosco e se tornou o nosso Deus Emanuel, que é Deus conosco, para estar conosco, habitando conosco, junto de nós. Por isso, depois de nos chamar a reconhecer a magnitude desse Deus, eu quero, cheio de temor, nos convocar para vivermos no temor dele. Para vivermos no temor dele. Sendo assim, entrando no temor dele, eu queria nos chamar para irmos lá para Atos, um texto muito conhecido de nós. Atos 2,42, ele diz assim, irmãos, ele diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Agora vê o que diz Atos 2:43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Irmãos,
duas coisas juntas. Duas coisas juntas. O texto de Atos 2,43 fala. O texto de Atos 2,43 diz que em cada alma havia temor. Depois ele diz, e adição. Muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Esse texto deixa muito claro para a gente que existem, certo? Existem, o que havia ali na igreja era que os prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos, porque em cada alma havia temor. Temor do Senhor. É possível fazer prodígios e sinais sem temer ao Senhor? Sim, irmãos. O diabo, ele fez prodígios e sinais. Mas a igreja primitiva fazia prodígios e sinais porque temiam ao Senhor. Eles reconheciam a grandeza. Eles reconheciam a expansão e o poder desse Deus a ponto de temê-lo. A ponto de temê-lo. Então, o temor do Senhor, nesse caso, levava a igreja a fazer muitos prodígios e sinais. O temor como base, o temor como alicerce. A gente também pode perceber a presença do temor ali na igreja primitiva quando a gente lê Atos 9:31. Atos 9:31 diz assim: assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Irmãos, esse texto deixa claro para a gente que a igreja primitiva edificavam-se e caminhavam no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, e assim cresciam em número. Irmãos, o temor, ele é trazido aqui no contexto de edificar-se, no contexto do consolo do Espírito Santo, junto a esses três, como uma base, um alicerce para que a igreja cresça em número. É possível crescer sem o temor do Senhor? Sim. Mas sem dúvida alguma, o crescimento que vem dele, o crescimento que é derramado por ele, aquele que é plantado em terra boa e dá muito e muito fruto, tem como base, tem como alicerce para levantarmos as colunas do povo de Deus, o temor. O temor do Senhor, reconhecendo esse Deus poderoso, grandioso e cheio de magnitude. Amém. Com esse pensamento, eu queria colocar para nós alguns pontos do porquê nós, como igreja, devemos temer a Ele. Porque nós, como povo escolhido, nação santa, sacerdócio real, de propriedade exclusiva dele, precisamos temê-lo. O primeiro ponto é que, por que devemos temê-lo? Essa é a pergunta. Por que devemos temê-lo? Porque a palavra fala no primeiro ponto que temer a Ele nos traz um princípio, como está escrito lá no Salmos 111:10. Salmos 111:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam, o seu louvor permanece para sempre. Devemos temê-lo porque o temor do Senhor é um princípio da sabedoria.
E esse é o primeiro tópico. Quando a gente olha para esse texto, a gente entende o significado de temor como reverência, adoração, o que nos faz supor que a sabedoria é reconhecida devidamente quando prestamos a Deus a adoração que Ele merece. Nós encontramos a sabedoria quando reconhecemos e adoramos a Deus na forma, na medida que Ele merece. É impossível, irmãos. A palavra está declarando que não existe outra forma de agir sabiamente nas nossas vidas se não for com base no alicerce do temor de Deus. Isso a gente pode começar a parar para pensar. Existem várias situações da nossa vida que podemos clicar de que quando perdemos o temor, não agimos com sabedoria. Jovens que estão iniciando relacionamentos, para que vocês possam agir com sabedoria em todas as áreas desse namoro, desse relacionamento, é necessário que vocês temam ao Senhor em tudo que procederem. Porque certamente a palavra declara que vocês irão encontrar sabedoria no proceder de vocês. No nosso trabalho, quando somos levados a fazer coisas que não são sábias, sejam coisas que são lícitas, mas não convêm, sejam rodas de conversa que não devemos estar incluídos, para agirmos com sabedoria. Eu entendo que o agir com sabedoria é muito mais do que escapar da situação, mas é escapar da forma de Deus em paz. A base para isso é temer a Ele. No nosso casamento, para que possamos falar com sabedoria, agir com sabedoria, sem dúvida alguma, precisa estar alicerçado na base, que é temer a Ele. Então, por que devemos temê-lo? Porque temer a Ele, como primeiro tópico, é o princípio da sabedoria. O segundo tópico, a gente pode perceber claramente lá no livro de Provérbios. Provérbios 8:13, ele disse assim: o temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Irmãos, se a gente odiar o mal, odiar a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas, deixando bem claro que ele diz que tudo isso consiste em temer a Deus, porque é a primeira frase que ele diz, o temor do Senhor consiste em odiar o mal, odiar a soberba, odiar a arrogância, odiar o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Significa dizer que nós devemos temê-lo, porque temê-lo nos faz obedecer a Ele. Esse é o segundo tópico. Devemos temê-lo porque seremos obedientes no nosso proceder. Ó Senhor Jesus, nos enche, Senhor, da revelação derramada por Ti, Pai. Derramada por Ti. De como precisamos, Senhor, em tantos momentos da nossa vida, Pai, lembrar da Tua grandeza, Senhor, do Teu poder. E que por isso, Senhor, precisamos Te obedecer, Senhor, cheios de temor, Senhor, no nosso coração, Senhor.
Para que assim, Senhor, a gente possa ser livre, Senhor, da soberba, da arrogância e da boca que fala coisas perversas. Irmãos, como enche o meu coração de temor ao Senhor, de saber que para que da nossa boca não saiam coisas perversas, palavras que destroem. A pessoa que escreveu esse Provérbios está dizendo que para que isso não aconteça, precisamos temer a Ele. Ó Senhor, renove em nós o temor a Ti, Pai. Em todas as esferas, Senhor, em todas as camadas da nossa vida, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Irmãos, o próximo tópico está lá em Provérbios 14, 23. Ele disse que quando lemos Provérbios 14, 26, por que devemos temê-lo? 14, 26, o Provérbios 14, 26 responde. Ele diz que nós devemos temê-lo porque quem teme ao Senhor tem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Nós devemos temê-lo porque temer a Ele é amparo e segurança. Queremos estar debaixo das asas poderosas do Deus que tem o oceano em suas mãos, assim diz a palavra. Provérbios 14, 26 diz que quem teme a Ele tem forte amparo e refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é amparo e segurança para nós, para nossa casa, para nossa família e para aqueles que estão ao nosso redor. Homens de Deus. Eu falo agora para os homens de Deus. Que o Senhor renove o temor em ti, para que toda a tua casa, através de ti, da autoridade que foi dada por Deus a ti sobre a tua casa, possa estar debaixo do amparo e da segurança do Senhor. Por que devemos temê-lo? Porque temê-lo nos traz amparo e segurança. E que alegria, Senhor, sabermos que estamos debaixo das tuas asas, protegidos pelo Deus que tem o oceano em suas mãos. Amém, amém. O próximo tópico está lá em Provérbios 10, 27. Provérbios 10, 27 diz assim: o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas o tempo dos ímpios será abreviado. Por que devemos temê-lo, Senhor? Por que devemos temer ao Senhor? Devemos temê-lo como um quarto tópico, porque temer a Ele prolonga a vida. Temer a Ele prolonga a vida. Provérbios 10, 27 deixa isso claro. Amém, amém. O próximo tópico do porquê devemos temê-lo. Como é bom temer ao Senhor, hein, irmãos? Às vezes a gente olha para o temor e parece uma coisa distante, ou uma coisa que nos traz mal, nos traz um sentimento de angústia. Isso é mentira do diabo. Existem muitos e muitos textos na palavra de como é bom temer a esse Deus poderoso. Salmos 34, 9. Salmos 34, 9 diz que... Salmos 34, 9, o nosso quinto tópico do que por que devemos temê-lo diz: tema ao Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Por que nós devemos temê-lo? Porque para os que o temem, nada falta.
Irmãos, o salmista está deixando claro que tudo que precisarmos, tudo aquilo que realmente precisamos, se temermos ao Senhor, nada vai nos faltar. Vocês recebem essa palavra cheio de alegria no coração, sabendo que ao obedecer ao Deus, ao reverenciá-lo, ao honrá-lo, ao temê-lo, está escrito que nada vai nos faltar. Tudo aquilo que precisamos, nada nos faltará, irmãos. Nada. O próximo tópico, o 6º tópico, está lá em 2 Coríntios, dito por Paulo, capítulo 7, versículo 1. Ele disse assim: Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto na carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. No temor de Deus. O próximo tópico, o 6º tópico, por que devemos temê-lo? Porque no temor do Senhor, o texto está dizendo que a nossa santidade é aperfeiçoada. A nossa santidade é aperfeiçoada. Quantas e quantas situações, irmãos, da nossa vida, para permanecermos santos, com os nossos olhos, olhando para aquele que é o nosso Pai, para aquele que é o qual nós vivemos, existimos, nos movemos, nos rendemos e precisamos dizer não, ou precisamos sair nessas horas para que possamos aperfeiçoar a santidade. Paulo está dizendo que o temor do Senhor é a base. O temor do Senhor é o alicerce. Amém. E por último, de uma forma muito preciosa, eu queria terminar essa palavra com Salmos 25, 14. Salmos 25, 14. O Salmos 25, 14, para mim, irmãos, ele eleva o temor ao Senhor a um alicerce de condição básica, de condição limitante, para que possamos viver no nosso proceder como discípulos dele. Salmos 25, 14 diz assim: O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Por que devemos temê-lo? Porque é pelo temor que ele nos faz conhecer os seus segredos e a sua aliança. Ó Senhor Jesus, irmãos, eu pergunto a vocês hoje, quem de nós quer conhecer os segredos e a aliança de Deus conosco? Eu quero. E quero todos os dias poder usufruir dessa comunhão através do Espírito Santo, o Paráclitos, que está muito próximo de nós e enviado para que possamos ter relacionamento com Deus. Como eu quero viver e conhecer os segredos dele. Para isso, precisamos temê-lo. A minha oração esses dias tem sido que
em todas as áreas da minha vida, nunca falte o temor. Queria recapitular os tópicos para que isso possa ficar no nosso coração e a nossa fé seja aperfeiçoada através do temor. Por que devemos temê-lo? Porque aqueles que o temem encontram um princípio, que é o princípio da sabedoria. Porque temê-lo nos leva à obediência. Porque temê-lo é amparo e segurança. Porque temê-lo prolonga a vida. Porque aqueles que o temem, ele declara e promete que nada vai nos faltar. Porque quando tememos a ele, a nossa santidade é aperfeiçoada. E porque, através do temor do Senhor, é assim que ele permite nos fazer conhecer a sua aliança. Glória a Jesus. Glória a Jesus, que se tornou Emanuel, Deus conosco, e permitiu que possamos conhecer os seus segredos através do temor. Amém. A minha oração esses dias para mim é que o Senhor renove em mim o temor em todo o meu proceder. Eu espero que essa palavra ela seja como um start para que possamos acordar todos os dias e declarar ao Senhor que queremos conhecer a sua aliança. E em todas as áreas da nossa vida, queremos temê-lo. Amém, irmãos. Amém. Que Deus nos abençoe. Até mais. Tchau, tchau. Ele não se cansa, ele não se fatiga, não há quem possa esquadrinhar o seu entendimento. Será que você não sabe? Será que você nunca ouviu que o Senhor é o eterno Deus, que o Senhor é o Criador de toda a terra? Ele dá força ao cansado, vivifica o poder daquele que não tem vigor algum. Ele dá força ao cansado, vivifica o poder daquele que não tem vigor algum. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão, não se fatigarão. Ao cansado, vivifica o poder daquele que não tem vigor algum. Ele dá força ao cansado, vivifica
fraca o poder daquele que não tem vigor algum. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão, não se fatigarão. Renovados serão, transformados serão, renovados, renovados. Aleluia. Renovados serão, Senhor, transformados serão ao se aproximarem de Ti, ao se alimentarem de Ti, Senhor. Toda ansiedade se vai, toda preocupação se vai quando chegarmos perto de Ti, quando esperarmos em Ti, quando reconhecermos a Tua voz, quando discernirmos a Tua voz, Senhor. Cheios seremos. Aleluia. Cheios seremos. Cheios de Ti. Aleluia. Esperamos a Tua volta. Esperamos a Tua ordem. Aguardamos a Tua voz a cada minuto, dizendo o que devemos fazer, Senhor, que caminho trilhar. Dependemos de Ti, Senhor Jesus, esperamos em Ti. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão, não se fatigarão. Aleluia. Glória a Deus pelo gotejar da sua palavra em nossos corações. Glória a Deus porque o Espírito Santo nos chama para reconhecermos a grandeza do nosso Deus e Pai e vivemos em seu temor. Vivemos em seu temor para experimentarmos crescimento, para vermos as suas maravilhas. Aleluia. Por que temer ao Senhor? Pois é o princípio da sabedoria, pois é um chamado à obediência. E neste temor encontramos amparo, segurança e longevidade. E de nada teremos falta. Bendito seja o nome do Senhor. Ao temê-lo, temer o nosso Deus, Ele, o próprio Deus, nos fará conhecer a sua aliança. E neste temor, nossa santidade será aperfeiçoada. Aleluia. O escritor na Epístola aos Hebreus nos lembra, no capítulo 12, versículo 28, que por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo
temor. Em seu livro, O Temor do Senhor, o irmão John Bevere, ele descreve nas primeiras páginas: o santo temor é a chave para o firme fundamento de Deus, que desvenda os tesouros da salvação, da sabedoria e do conhecimento. Que possamos viver a cada dia nesse santo temor. Pai Santo, mais uma vez nós nos apresentamos a Ti para vivermos no temor do Senhor a cada dia, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Graça abundante do Pai sobre tua mente, sobre teu coração, sobre tua casa. Aleluia.